Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer aqui um tema bem interessante. Talvez você não conheça, talvez você tenha ouvido falar, mas você não imagina o quão isso pode estar influenciando na sua vida. Até porque todos, praticamente todos, têm algum tipo, mas muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem o que são, não sabem exatamente quais são. Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre bloqueios emocionais. Existem vários bloqueios. Eu vou citar aqui alguns que geralmente são os que mais, os mais frequentes, tá? E aí você dá uma olhadinha, começa a observar se você não tem esse tipo de bloqueio ou esses tipos de bloqueio, porque geralmente todos têm algum tipo de bloqueio e pode ser mais de um, tá certo? Então, o primeiro bloqueio que eu vou falar aqui primeiro vamos falar o que seriam os bloqueios emocionais. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia, tá? Ele tende a nos proteger. Muitas vezes isso é necessário para nós, é uma segurança, mas muitas vezes não. Muitas vezes ele vai fazer isso para te deixar na zona de conforto, com a intenção de te proteger. Mas você precisa identificar até aonde você pode ter essa proteção e quando é a hora de barrar, de agir, de tomar atitude, certo? O primeiro bloqueio que eu vou falar aqui é da necessidade de aprovação. Geralmente é um dos mais frequentes. A pessoa que tem esse tipo de bloqueio, ela geralmente não consegue tomar decisões sozinha. Ela precisa sempre estar perguntando para outras pessoas para tomar qualquer tipo de decisão. E ela sempre tende a, muitas vezes, ouvir mais a opinião do outro do que dela mesma, tá certo? E isso não é bom, porque a partir do momento que você tem essa necessidade, você vai viver sempre com o que o outro pode preferir para você, com a opinião do outro, e muitas vezes a sua opinião, a sua vontade vai ficando para trás. Esse bloqueio também tende a você sempre pensar o que os outros vão pensar de você e você acaba deixando de fazer muitas coisas. Um outro bloqueio que eu vou citar aqui é o bloqueio de aprendizagem. Nós já fomos criados seres humanos criativos. Nós somos seres humanos criativos, porém, muitas das vezes isso está bloqueado em nós. Por vários motivos, pode ser. Mas pode ser que você ouviu de alguém em algum momento da sua vida uma certa humilhação de algo que você falou, ou algum tipo de. Você quis expor algo, vamos dizer assim, você expôs algo e aquela pessoa meio que te humilhou, te falou coisas que deixou você bloqueado e você acabou se fechando e isso acabou gerando em você um bloqueio de aprendizagem. Às vezes, por mais simples que seja alguma tarefa, você cria aquele bloqueio de que você não consegue, que aquilo não é para você. E acaba você criando isso, você não aprende, você não consegue desenvolver e não consegue sair do lugar, por mais simples que seja. Outro tipo de bloqueio é o bloqueio da autoimagem, que é a respeito de como você se enxerga. Geralmente esse bloqueio a pessoa se enxerga diferente do que ela realmente é. Ela se enxerga de acordo com o que falaram dela, de acordo com o que ela ouviu de algumas pessoas em algum momento. Enfim, ela vai criando a própria imagem de acordo com o externo, de acordo com o que ouviu. E ela cria uma imagem distorcida, impede dela viver a vida dela mesma, ela viver quem realmente ela é na sua essência. Outro tipo de bloqueio é o bloqueio da procrastinação.
esse bloqueio também é bem frequente e geralmente esse tipo de bloqueio a pessoa sempre vai deixando para depois aquilo que tem que ser feito e acaba virando uma bola de neve, né? E não tem problema de nós, às vezes, hoje não estar de acordo para fazer alguma determinada tarefa. Mas a procrastinação, ela acaba sendo muito frequente se você dá lugar para ela, né? E a raiz dela, geralmente, é você achar que você não merece tal coisa, que você... a ideia de que você não, de repente, em algum momento não foi recompensado da maneira que deveria. Pode ter várias raízes, tá certo? Mas ela te impede de ir além. Ela te impede de repente, ter uma vida mais organizada, de ser sempre adiantada, né? Porque geralmente a gente tem alguns problemas no dia a dia ou algumas situações que, se você estiver adiantada, é sempre melhor. E outro bloqueio que eu vou falar aqui é o bloqueio da escassez. O bloqueio da escassez é um bloqueio bem delicado e está associado com você... como eu posso explicar? De repente você tem um dinheiro e você tem aquele medo de ficar sem o dinheiro, de perder, você fica sempre com aquele medo de não ter, de perder o que você tem. E acaba retendo muitas coisas, acaba vivendo uma vida que geralmente não é bom para você. Você, às vezes, vive uma vida medíocre. Você tem também, você tem formas de, como se você trabalhasse, quando você trabalha para os outros, você consegue dar prosperidade, dar resultados para os outros. Mas quando é para você, geralmente esse bloqueio ele te impede de prosperar, ele te impede de ir além. Você não consegue se ver como merecido, como merecedor daquilo, né? Vamos dizer assim. Bom, gente, eu falei um pouquinho de cada, tem muitos outros. É um assunto bem extenso, eu dei uma pincelada, tá? Até porque também não tenho, vamos dizer, a fundo, né, esses assuntos, porém são temas que eu vou procurar estudar ainda mais, porque esses bloqueios, e também te falo para você procurar, se você se identificou com algum deles ou com todos eles, procure também pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque os bloqueios, a questão maior é que eles, como os próprios nomes dizem, eles te bloqueiam, ele te impede de avançar, ele te impede de realizar coisas, entendeu? Você fica meio que estagnado porque você tem aquele bloqueio na sua mente e tudo começa na mente, né? Se a gente comanda a nossa mente, a gente comanda todo o corpo. Porém, esses bloqueios podem ser que você tenha desde a infância, pode ser que você tenha de agora, pode ser que você lute com um, depois surja outro. Vamos dizer que é uma luta constante. Eu dei uma pincelada aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou, coloque o seu comentário, curta, compartilhe, que isso vai me ajudar na divulgação do canal, vai me ajudar a esses assuntos, esses vídeos chegarem a mais pessoas, tá certo? Se você tiver alguma dica de tema, de vídeo, você pode me enviar, que eu vou estar pesquisando, vou estar estudando sobre vários outros temas, tá? E é isso, gente. Desde já, muito obrigado, um beijo no coração e realmente identifique os seus bloqueios. A primeira coisa é nós nos conhecermos, é a gente identificar os pontos a melhorar e querer sempre progredir. A gente sempre vai poder progredir, vai sempre poder melhorar. Olhar para nós e não para os outros.